Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Que a paz esteja com todos. Amém? Irmãos, primeiramente, vamos nos colocar de pé e fechar os nossos olhos. E vamos render honra e glórias a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nesta noite já é motivo de alegria estarmos na Tua presença. E neste momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti para que o Senhor venha falar com o Teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua glória aqui esta noite. Fala ao coração de cada um, Jesus. Fala aquilo que eles precisam ouvir e fala aquilo que o Senhor quer tratar com cada um. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quem trouxe Bíblia, por favor, vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Versículo 25. Eu vou ler somente a parte A do versículo, que vai dizer: Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Lucas 8, 25, que vai dizer: Aonde está a vossa fé? Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido. Ele tem como título ali que Jesus acalma a tempestade. Mas nesta noite o Senhor quer tratar comigo e com você, não simplesmente ali o momento em que Ele acalmou aquela tempestade. O Senhor Jesus, Ele colocou algo no meu coração, uma mensagem que tem por tema o versículo que eu li: Onde está a vossa fé? Mas para ficar mais claro, mas os irmãos conhecem a história, a Bíblia vai dizer que um certo dia o Senhor estava com os discípulos ali e resolveram atravessar o mar, em algumas versões, outras dizem atravessar o lago. Entraram no barco, né, para atravessar, e quando chegaram ali no meio do mar, no meio do lago, uma grande tempestade se formou e inundou aquele barco. E a Bíblia diz que os discípulos, desesperados, correm ali e vão acordar Jesus e dizem: Mestre, nós estamos quase morrendo, nós estamos afogando, uma grande tempestade está tomando de conta do barco e o Senhor está aí dormindo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus levantou, acalmou o vento, acalmou o mar e a tempestade cessou. Glória a Deus. Mas nessa noite, como eu já falei, o Senhor trata com a gente algo diferente. E Ele perguntou àqueles discípulos: Aonde está a vossa fé? Depois que Ele acalmou, Ele pergunta: Aonde está a vossa fé? Aqueles discípulos, eles andavam com Jesus todos os dias. Viram Jesus curar os cegos, viram Jesus fazer aleijado voltar a andar, viram Jesus expulsar demônio, glória a Deus, viram Jesus ressuscitar mortos. E numa simples tempestade, eles tiveram medo, eles temeram, e apavorados ali acordam Jesus. E hoje, querido, e nessa noite o Senhor fala com pessoas aqui. Conosco não é diferente. Nós seguimos Jesus, nós nos chamamos de crentes, frequentamos todos os dias a igreja, mas na primeira dificuldade, na primeira tempestade da nossa vida, nós não conhecemos Jesus. Aquele Jesus que
já te deu livramento, aquele Jesus que já salvou a sua família, aquele Jesus que já curou uma doença. Na primeira tempestade ali, você esquece, assim como aqueles discípulos não lembraram, e ficam cheios de temor, cheios de medo. As provações e as tempestades na nossa vida não é para nos aterrorizar, não é para nos assustar, não é para nos amedrontar, é para nos provar. Eu creio pela misericórdia do Senhor que naquela noite ali, Jesus provou os discípulos. E eles não, posso dizer que eles não passaram na prova, porque eles temeram. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, está escrito que essas provações põem apenas à prova a fé de vocês, para verificar se ela é forte e pura. Ela está sendo experimentada, escute, ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. A tempestade, a provação, a dificuldade, está ali testando, está ali provando. A Bíblia diz que assim como o fogo prova o ouro. E até que vocês, e a fé que vocês têm é muito preciosa para Deus, até mais do que o simples ouro. Portanto, se a fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Existe algo na terra, mais valioso do que o ouro para o homem? Não existe. Né? Para o homem o ouro é o ouro. Né? Se nós tivéssemos ouro. Mas a Bíblia diz que a minha fé e a sua fé vale mais, bem mais do que o ouro. Por isso que nós somos provados e testados como o fogo prova o ouro. Porque nós valemos mais, a nossa fé vale mais, vai além. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? No livro dos Salmos, no capítulo 20, no verso 7, está escrito que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Glória a Deus. Quem aí confia no Senhor? Glória a Deus. Tem pessoas que confiam no que tem e no que são. Mas pela misericórdia do Senhor, eu lhe digo que não vale nada. Pode ter carro, pode ter casa, pode ter milhões, não vale nada. O mundo já passou por algo que já provou isso, o Covid. Quem mais tinha, quanto mais tinha, parece que morria mais ligeiro. Não adiantava. Eu tive que colocar uma tia minha, andar com a tia minha, batendo porta a porta de clínica e de hospital, pedindo para atender ela, porque ela estava com Covid. E eu andava com dinheiro, não era muito, mas eu andava e ninguém atendeu. Eu trouxe meu pai para um hospital particular, pedi para internar, que eu pagava os dias que ele ficasse. Eu pagava no dinheiro, eu dava o que fosse preciso para deixar ele lá internado. Não, ele está com Covid. Então não vale nada. Por isso que a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Tá bom. A luz tá bom. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, aqueles que conhecemos a palavra de Deus, aqueles que conhecemos o Evangelho, aqueles que já tivemos um encontro real com Cristo, nós temos que confiar no Senhor Jesus. Porque mesmo que nós não tenhamos dinheiro, mesmo que nós não tenhamos amizade, mesmo que nós não tenhamos emprego, mesmo que nós não tenhamos nada, mas se tivermos Jesus, nós temos tudo. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E já que nós estamos falando em fé, eu não poderia deixar de falar e de citar aqui o pai da fé, Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 5, tem uma passagem que depois que eu li, o Senhor falou comigo, eu nunca mais esqueci disso. Que vocês também conhecem a história, que Deus pediu o único filho de Abraão em sacrifício. E Abraão, sendo obediente, foi lá levar Isaac, lá no monte, para sacrificar. E o que chama a atenção é que lá no versículo 22, no capítulo 22, no versículo 5, quando Abraão chega próximo ao monte para subir e levar o menino, levar lenha, leva tudo como vocês sabem. Ele diz para os servos dele: vocês fiquem aqui, que eu e o menino vamos lá. E quando nós terminarmos de adorar, nós voltaremos. Eu nunca esqueci dessa passagem. Porque me diga como é que Abraão sabia que Deus tinha pedido o filho dele em sacrifício. E ele diz: vocês fiquem aqui, que eu e o menino vamos lá. E quando nós dois terminarmos de adorar, nós voltaremos. Ele não disse: eu vou voltar sozinho e o menino não. Nós voltaremos. Aonde estava a fé de Abraão? Que fé é essa? Que fé é essa? Fiquem aqui, que nós voltaremos. Abraão sabia que não ia voltar, pelo que Deus tinha lhe pedido. E o que tem de diferente em Abraão naqueles discípulos e daqueles discípulos? Abraão acreditou na promessa, porque Isaac, glória a Deus, Isaac era filho da promessa de Deus. E Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. O Deus de Abraão é o Deus a quem eu sirvo e é o Deus a quem você serve. E o nosso Deus é um Deus que abre porta e ninguém fecha. E é um Deus que fecha a porta e ninguém abre. Glória a Deus. Então Abraão, ele foi obediente e ele conhecia. E ele tinha intimidade. E creio eu que ele acreditou no Deus que prometeu, que é fiel para cumprir. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, se o Senhor Jesus lhe prometeu, ou se Ele lhe deu, Ele não vai tirar. Se Ele abriu, não tem quem feche. E se Ele fechou, o contrário também é verdadeiro. E se Ele fechou, não tem quem abra. Não adianta. Não adianta. Porque está escrito na Bíblia, não é a Merilane que está dizendo. Deus não é homem para que minta, lá em Números, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus disse, está dito. Filha da promessa aqui. Não vai me deixar mentir, a minha mãe. Pediu a Deus gêmeos, só queria ter filho se fosse gêmeos. Se tá aí, Deus deu. Glória a Deus. Né? Quase morro. Depois ela vai contar a história um dia onde ela vem aí. Quase morro. Uma vez? Não, algumas vezes. Mas não era para morrer, porque o que ela disse quando a Merilane estava morrendo com 1 ano? Foi o Senhor que me deu. O Senhor não vai tirar. Glória a Deus. Fé. Aonde está a sua fé? Vou beber aqui uma águazinha que eu estou cansado. Glória a Deus.
E ao invés de Abraão murmurar, chorar, gritar, se espernear, eu não vou levar não, o menino não. Ou então vocês ficam aqui, daqui a pouco vocês vão me buscar, porque eu vou vir estirado, porque o menino vai ficar lá. Não. Abraão disse o quê? Nós voltaremos. E o que que ele disse? Quando chegou lá no monte, Deus proverá. Mais uma injeção de fé, né? Mais uma dose de fé. E o que foi que Deus fez? Quando olhou para o lado, carneirinho lá, né? Um borregozinho. Glória a Deus. E Deus proveu o cordeiro para sacrifício. E Abraão voltou ou não voltou com Isaac? Glória a Deus. Voltou. E como eu disse, hoje também não é diferente. Mas se você acha muito merecedor de bênção, porque tem gente que se acha muito merecedor de bênção, infelizmente, e nós não merecemos nada. Glória a Deus. Nós não merecemos nada. Nós vivemos pela graça de Deus. Nós respiramos pela graça de Deus, não porque somos merecedores. Mas existem pessoas que se acham muito merecedor. Então, se você se acha muito merecedor, você tem que estar disposto a passar pela prova, firme, sem duvidar e sendo fiel, assim como Abraão foi. Independente do que Deus esteja lhe cobrando, você tem que entregar. É o seu tempo, é a sua vida, seja o que for. Se Deus está pedindo, se Deus está cobrando, entregue. Porque a recompensa virá na frente. Glória a Deus. No capítulo 7, também de Lucas, existe outra passagem que eu também não esqueço. Que vai contar a história de um servo do centurião, que estava doente a ponto de morrer. E a Bíblia diz que esse centurião ouviu falar de Jesus, que Jesus andava pregando. E ele manda alguns anciãos, alguns servos, até onde está Jesus. E pede para que Jesus vá até a sua casa, curar o seu servo. Porque ele é servo, mas ele é digno de... Então, quando chegaram lá e levaram esse recado até Jesus, o Senhor Jesus se dirigiu até a casa. Mas no meio do caminho, outras pessoas foram ao encontro e disseram: Jesus, o meu Senhor diz que não é digno de tanta honra do Senhor ir até a casa dele. Escute o que é que eu vou dizer agora. Ele mandou dizer que o Senhor dissesse apenas uma palavra daqui mesmo, da onde o Senhor está. Glória a Deus. Que o servo dele vai ser curado. Aleluia. Diga apenas uma palavra. Não precisa o Senhor ir lá. Diga apenas uma palavra. E o Senhor Jesus disse. E o servo foi curado. Glória a Deus. Agora eu lhe pergunto, aonde estava a fé desse homem? Porque a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar. Ele não conhecia, ele não andava com Jesus que nem os discípulos. Ele ouviu falar. E ele disse: diga a Jesus que não venha não, que eu não sou digno de honra dele andar na minha casa. Diga a ele que diga apenas uma palavra lá da onde ele está. Querido, é do mesmo jeito hoje. Lá do trono, o Senhor Jesus, ele vai direcionar a palavra, ele vai usar uma pessoa e você vai ser curado, ele vai operar na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Espírito Santo de Deus, glória a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus ficou maravilhado naquele momento. E diz que para aquela multidão que estava com ele, que nunca ouviu e nunca conheceu nenhum judeu com uma fé tão grande que nem aquele homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, eu poderia passar a noite aqui falando dos milagres de fé, mas para a gente já encerrar, eu vou contar só mais um aqui.
a história mais conhecida da Bíblia e mais pregada na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra pessoa que não conhecia Jesus. Por que eu digo que ela não conhecia? Porque a Bíblia diz que ela ouvia falar de Jesus. Então, se ela ouvia falar, ela não conhecia. Né? Antes eu ouvia falar na aliança, eu não conhecia o pessoal da aliança, eu não conhecia a aliança. Então, quando a gente se ouve falar em algo, a gente não conhece. E a Bíblia diz que aquela mulher ouvia falar de Jesus e pensava: se eu tocar apenas no seu manto, eu serei curada. Glória a Deus. Ouvia falar e pensava com ela, né? Sozinha, creio eu. Se eu tocar no manto de Jesus, eu serei curada. E o que foi que ela fez? Ela rompeu as barreiras, foi lá e tocou e foi curada para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus. Que fé é essa, né? Que fé é essa? E mais uma vez, aonde está a nossa fé? Como eu já disse aqui. Que na maioria das vezes nós estamos... Que Jesus está às vezes bem pertinho da gente. E a gente não sente mais a presença. A gente não chora mais. A gente não ora mais. A gente não busca mais. A gente não acredita mais. Né? Aonde está a nossa fé? E nessa noite o Senhor Jesus me incomoda a dizer, a perguntar: quantas tempestades será preciso eu acalmar na sua vida? Para que você possa acreditar que o controle da sua vida, que o controle do mundo está nas minhas mãos. Glória a Deus. Quantos livramentos mais será preciso eu te dar para você saber que sou eu, que não é sorte? Porque tem coisa acontecendo na vida de pessoas aqui, aí dizem assim: rapaz, é muita sorte. Ou então dizem assim: eu não sei como é que isso vai acontecer não, só se for sorte. Nunca é sorte. Nunca foi sorte. Sempre é Deus. Sempre é. E sempre será. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Para nós encerrarmos, eu lhe faço mais uma pergunta. O Senhor Jesus, Ele está no seu barco? Na hora da tempestade, você grita acordando Jesus com medo ou você pula do barco? Os discípulos, pelo menos duvidando, não sei, não acreditando, não lembrando de Jesus, do que Jesus fazia, eles chamaram por Jesus. E você? Você está chamando por Jesus ou você está pulando do barco, tentando sair, tentando resolver do seu jeito? Eu vou logo dizendo: se for do seu jeito, dá errado. Se for do seu jeito, você se afoga. Glória a Deus. Então, querido, nessa noite, o que eu tenho da parte do Senhor Jesus é isso. Que você guarde, né, essas poucas palavras, mas que veio, né, que veio de Deus, veio de Jesus. Falou com pessoas aqui, eu creio. Falou muito comigo. E que fique na sua mente, no seu coração. E medite isso. Aonde está a minha fé, né? Aonde está a minha fé? Aonde está a minha fé? Está nesse Jesus que faz tanto por mim, que já fez tanto por mim, que fez antes, né? E faz agora. Porque se você parar para meditar, é nos mínimos detalhes. É no deitar e no levantar. É no alimento que tem na sua mesa, é Jesus. Então o mesmo Jesus que acalmou a tempestade, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, né? Jesus agora para nós, que proveu o cordeiro em sacrifício no lugar de Isaac.
O mesmo Jesus que curou aquele servo com uma palavra, sem nem conhecer, sem nem ir lá, sem nem impor as mãos. E o mesmo Jesus que apenas aquela mulher tocando no seu manto foi curada, é o mesmo de hoje. Você só precisa saber aonde está a sua fé e colocar a sua fé no lugar certo. Que Deus abençoe a sua vida. Essa noite eu quero chamar a Alexandra aqui, para a gente já encerrar.